Olá, turma! Vamos começar hoje nossa aula sobre métodos de controle de estoque. Faz parte da nossa unidade 2 e esse material que está sendo utilizado na aula de hoje foi cedido gentilmente pela professora Ana Beatriz. Nós vamos falar, turma, sobre os inventários de materiais. Então, na parte de controlar o estoque, como as empresas podem inventariar os seus materiais. Existem dois tipos de inventário, o inventário periódico e o inventário permanente. Como o próprio nome diz, o inventário periódico é quando você apura o estoque em certo período. Então, de tempo em tempo, de período em período, você vai controlar o seu estoque, você vai ter condições de saber quanto foi o custo do produto consumido na produção, daquele material, do estoque. Mas para isso, você vai ter que fazer um controle da entrada e da saída. Então, existe uma contagem física por trás. Você precisa, num determinado momento, controlar e depois contar, e depois você vai saber quanto foi o seu custo com aquele material. Quando a empresa trabalha com um inventário permanente, observe que o próprio nome também já auxilia no entendimento, é quando eu tenho um controle permanente de entrada e saída do estoque. Esse controle está totalmente atualizado, então toda vez que a empresa compra ou dá saída, levando para a produção, para o consumo, você tem condições de saber o custo que foi consumido naquela produção, certo? Então isso é um inventário permanente. Então, vamos aqui para a parte do inventário de materiais, na parte da contabilização, de como será feito esse registro contábil. Então, a gente tem aqui, nessa tela, 4 momentos. Um da entrada do estoque, como é que eu contabilizo a entrada, levando para o ativo, para o balanço patrimonial. Outra contabilização, que é quando eu tiro do ativo e levo para o custo da produção. Outra contabilização é quando esse produto já está pronto no estoque e agora eu vendo. Então, da saída do estoque, aqui é outro exemplo de contabilização. E quando da receita, que é da venda, como é que eu registro essa venda? Lembrando que esse momento aqui é justamente indispensável e essencial para que eu apure o lucro da empresa. É a partir da venda, confrontando com as despesas, que eu vou ter o lucro da empresa, certo? E aqui é onde eu tenho todo o registro de compra, de entrada no meu estoque. Recapitulando o que a gente viu lá em contabilidade, a gente lembra que toda vez que eu vou aumentar um ativo, eu debito esse ativo. Por isso que eu estou debitando a conta de estoque de matéria-prima, ou de material direto, ou se já for uma mercadoria pronta, eu estou debitando o estoque de mercadoria. E vou creditar quem originou esse recurso, que no caso, se tiver sido à vista, pode ter saído do caixa ou da conta do banco, ou se tiver sido a prazo de um fornecedor. Então, esse aí é um registro da entrada, a contabilização feita da entrada do estoque. Depois, quando o consumo da matéria-prima está lá na produção, como é que eu faço? Eu tenho que baixar esse estoque, eu tenho que tirar esse estoque daqui da matéria-prima e levar lá para a produção. Nesse momento é que eu debito uma conta chamada de produtos em elaboração, ou produtos em processamento, ou em produção. Nesse momento, eu tenho o custo da produção. Ali, lembrando que serão somados, além da matéria-prima, os demais custos. Os custos indiretos, que a gente já viu, o custo com mão de obra, tudo vai ser somado aí para a gente ter o custo do produto. E aí, então, eu fiz o lançamento creditando a matéria-prima e trazendo para a conta de produtos em elaboração. E claro que depois que esse produto estiver pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou debitar o estoque novamente, só que esse estoque agora debitado não vai ser mais estoque de matéria-prima, vai ser o estoque do produto acabado,
certo? Que é diferente. Numa indústria, eu tenho estoque de matéria-prima, eu tenho estoque de materiais secundários, eu tenho estoque de embalagem, de material de embalagem, eu tenho estoque de produtos em elaboração. Quando eu encerrei o balanço e alguns produtos não ficaram 100% prontos. E eu tenho um estoque do produto acabado, que é o produto em si já pronto. Mercadoria é quando eu já compro pronta, tá? No caso do comércio, vou comercializar. Então, só aqui uma questão de uma etapa, né? Que quando o produto estiver pronto, eu debitaria novamente o estoque e creditaria essa conta aqui que recebeu esses lançamentos. E aí eu tenho o estoque do produto acabado. Quem é que eu vendo? Eu vendo o estoque do produto acabado, certo? Então, neste momento aqui da venda, da saída do estoque, onde eu estou debitando uma despesa chamada de custo do produto vendido, ou CMV, custo da mercadoria vendida, nesse momento aqui, eu credito o estoque de produto acabado. Então, esse crédito aqui, só reforçando, ele não é o crédito do mesmo estoque daqui, da matéria-prima. Quem eu estou creditando aqui, quem eu estou baixando, já é o estoque de produtos acabados. Tá certo? Fica aí essa observação. E aí, turma, depois eu tenho o quê? O lançamento da venda, onde a venda originou o recurso, observem aqui, ó, o crédito da venda, onde eu debito caixa, banco, se tiver sido à vista, se eu tiver recebido, e clientes, se essa venda tiver sido a prazo. Então, esse é um momento de registro do controle de estoque, né, do passo a passo da contabilização. Dando sequência ao controle, nós vamos utilizar aqui uma ficha de controle de estoque. Muito comum nas empresas menores serem feitas em Excel mesmo, em planilhas de Excel. Em empresas maiores, você vai ter isso dentro dos sistemas, né, por trás, dentro de todo aquele apoio de sistema. Mas como é que a gente faz essa ficha? Como é que ela se configura? Como é que o cálculo é feito? Então, você observa que eu tenho aqui um modelo de ficha, onde aqui eu coloco qual é o estoque que eu estou controlando. Lembrando que para cada estoque eu vou ter uma ficha separada. Se eu tiver 10 tipos de matéria-prima na minha empresa, eu vou ter 10 controles de estoque diferentes, porque são itens diferentes. Se eu tiver o estoque do produto acabado, eu tenho uma ficha. Se eu tiver o estoque do produto em elaboração, eu tenho outra ficha. Então, para cada item que está lá no meu estoque, eu vou ter uma ficha. E aqui eu vou escolher e vou determinar, informar, na verdade, qual foi o critério de avaliação usado. Aqui nós temos uma ficha de controle de estoque, onde na minha empresa vai acontecer de eu colocar aqui as datas das transações, onde eu posso aqui informar todo o histórico da transação, por exemplo, se for uma compra, se for uma venda, se for uma devolução de compra, se for uma devolução de venda, ou se a saída se deu do estoque lá que eu comprei para a produção, então ainda nem foi vendido, mas eu estou dando saída do meu estoque, só que eu estou dando saída para a produção, certo? Então, eu tenho uma coluna de entradas onde eu tenho quantidade, valor unitário e valor total. Eu tenho saídas e o saldo, que é o ajuste da entrada menos a saída. Então, eu vou ajustando sempre esse saldo, tá? Para cada movimentação que aconteça de entrada ou de saída, eu vou atualizando o meu saldo. Vamos fazer isso aqui através de um exemplo. Bom, quando eu trabalho com preço específico, como o nome já está dizendo também, eu conheço o custo específico daquele meu produto individualmente. E aí eu não preciso fazer média, eu não preciso fazer o critério do PEPS, eu não preciso fazer o EPS, porque eu tenho condições de avaliar e de saber o preço específico de cada item do meu estoque. Então, neste exemplo aqui, usando aquela ficha de controle de estoque, vocês observem a informação que eu tenho, que num período anterior, onde eu já registrei a entrada, eu tinha lá, já deve ter feito saída também, e nesse momento do saldo agora eu tenho 3 unidades, que me custaram 24 mil cada uma, e o meu estoque está lá com um custo de 72 mil, certo? No dia 2/8, a empresa vendeu o estoque. Então, o que é que ela acontece aqui? A gente dá saída no estoque.
Então, aqui eu não coloco nada na coluna de entrada, coloco uma saída de 2 unidades e baixo aquele custo que eu tinha. Por quanto que me custou cada uma unidade? Eu tinha 3 unidades de 24 mil, estou baixando 2 de 24 mil. Então, o custo da mercadoria que foi vendida aqui foi 48. Aí você pode perguntar, mas professora, aqui você diz que a venda a prazo de 2 unidades foi por 26.600. Bom, de fato foi por 26.600, mas esse 26.600 representa a venda, a receita, o preço de venda, por quanto eu vendi e não quanto me custou. A ficha de controle de estoque vai tentar me mostrar quanto custou essa venda, certo? Qual foi o que eu quero encontrar aqui é o CMV ou CPV, quanto custou aquela mercadoria que foi vendida, certo? Então, nesse momento aqui, eu tenho que o custo foi 48. Aí eu atualizo o meu saldo. Observe que o saldo anterior menos a saída me dá um saldo atualizado de uma unidade de 24.024. Então, se eu perguntasse aqui, nesse momento, quanto foi o CMV da venda feita em 2/8, o CMV foi 48 mil. Quanto que ficou no estoque? 24 mil. Quanto foi a minha receita de venda? A receita de venda foram os 26.600 individual vezes 2, tá certo? Então, isso foi a receita. Quanto foi o lucro bruto? O lucro bruto, você tiraria essa receita de 53.200 menos 48 mil. Então, você poderia dizer aqui que o lucro bruto nessa transação foi de 5.200, certo? Vamos lá para o dia 15. No dia 15, a empresa compra mais 3 unidades de 24.500. Como ela trabalha com preço específico, então eu preciso separar isso no meu estoque. Acontece muito comumente em empresas onde eu tenho o estoque facilmente identificado. Então, eu tenho, por exemplo, eu trabalho com carros, sou uma concessionária de veículo. Um determinado carro eu comprei num dia 2, por exemplo, e comprei por 24 mil. No outro dia 15, quando eu fui fazer a compra do mesmo veículo, mas ele agora já paguei mais caro, já paguei 24.500. Só que eu consigo identificar, eu sei facilmente qual que me custou 24 mil e qual que me custou 24.500. Então, quando eu for vender, quando eu for fazer a baixa, eu não vou fazer média, eu não vou somar tudo e dividir. Não, eu sei que este veículo X me custou 24 mil e eu estou vendendo ele. Eu sei que esse outro me custou 24.500 e eu estou vendendo ele. Então, nesse caso, você observa que eu trabalho com preço específico, então eu devo separar no meu estoque, para efeito de controle, os custos unitariamente. Mas para efeito de valor total, que vai aparecer no balanço, é que você tem 4 unidades que estão avaliadas ao preço total de 97.500. Isso é que vai aparecer no seu balanço. Bom, vamos lá. No dia 28/8, a venda a prazo de 2 unidades por 26 mil, sendo uma unidade do estoque inicial e uma unidade do estoque que foi adquirido em 15 de agosto. Então, quando eu for baixar esse estoque agora, quais são as unidades que eu estou baixando? Ele já está informando, eu consigo saber, porque eu tenho o preço específico de cada produto, que uma foi de 24 e a outra foi de 24.500. Voltando ao que a gente falou aqui no dia 2, esses 26 mil correspondem à minha receita, ao meu preço de venda. Então, 26 mil vezes 2, que me dá 52 mil, é o total da minha receita naquele dia 28, certo? E aí, olha, para essa receita de 52 mil, eu tive um CMV de 24 e tive outro de 24.500. Como é que ficou o meu estoque? Por que agora aqui eu só tenho 2 unidades? Porque se você somar aqui, eu tinha 4, uma mais 3, vendi 2, então agora eu só tenho 2 unidades. Quais são as 2 unidades que eu tenho? As de 24.500, então fiquei com um estoque de 49 mil, certo? Essa informação total aqui é um resumo desse período. Então, se eu quiser saber no período de agosto quanto que eu fiz de compra, quais foram o total das minhas entradas, eu vou ter uma entrada total de 73.500.
Qual foi o CMV total de todas as vendas do mês de agosto? 96.500. E quanto que eu tenho no estoque lá no meu balanço? 49 mil. Então, esse é o estoque atualizado que eu tenho aí no final do mês de agosto. Bom, gente, o outro método que nós temos é o método chamado de PEPS. Bem, turma, então o PEPS, como vocês podem observar a sigla, primeiro que entra, primeiro que sai, é um outro critério de avaliar o estoque. Neste exemplo aqui, que a planilha ficou até um pouco aqui suprimida, não deu para ver esses primeiros momentos, mas vamos aqui compartilhar com vocês. Aqui a empresa trabalha com uma mercadoria chamada veículo tal, onde ela faz o critério do primeiro que entra vai ser o primeiro que sai. Então, ela tinha em 1/10 um estoque inicial de 30 unidades de carros, modelo X e S, adquiridos por 30 mil cada um. No mês de outubro, ocorreram as seguintes movimentações a prazo. Então, ela traz lá do mês 9 um estoque inicial. Então, quando eu trago um estoque inicial, eu tô dizendo que eu já comprei no outro período. Então, eu estou começando o mês 1 do 10, dizendo que eu tinha um estoque inicial de 30 unidades de carro, por 30 mil. Agora, no mês de outubro, a partir do dia 2, a empresa começa a movimentar. Então, lá na coluna de entrada, aqui vai ter no dia 2, antes desse dia 4 aqui, com certeza eu teria aqui uma entrada de 10 unidades, de 32 mil cada uma, tá certo? E aí, atualizando o meu saldo, eu teria lá as 10 que foram compradas agora, mais as 30 que eu já tinha no estoque. Então, nesse momento, eu teria 40 unidades aqui no saldo. Se eu fosse atualizar aqui essa planilha, eu teria 40 unidades, sendo 30 de 30 mil e 10 de 32 mil. Assim estaria o meu estoque, separado, da mesma forma que tinha lá no preço específico, separado. A questão vai ser que na hora da venda, independente de qual vai ser o veículo, quando é que ele foi comprado, eu vou sempre considerar que o primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. Então, eu não vou trabalhar com o preço específico daquele veículo. Eu posso até estar dando baixa num veículo que eu sei que ele me custou 32, foi da outra compra. Mas se eu estou avaliando o meu estoque pelo PEPS, eu vou fazer o quê? O primeiro baixo as de 30 mil, para depois conseguir baixar as de 32, tá certo? Então, o que é que aconteceu? Antes do dia 4, eu tive uma venda de 4 unidades. Então, eu baixei aí 4 unidades das que eu tinha lá em estoque. Com certeza, se eu estou trabalhando com o PEPS, a baixa das 30 unidades foram das 4 unidades, minto, foram dessas primeiras 30, certo? Deixa eu tentar colocar aqui, turma. Deixa eu baixar aqui o Excel. Bem, usando aqui uma planilha em Excel, eu transpus para cá todos os dados daquela questão, certo? Para que vocês observem o passo a passo desde o início. Então, o que a questão dizia era que no dia 1º do 10 havia um estoque inicial de 30 unidades, cada uma 30 mil, dando um total então de 900. No dia 2, foi feita uma compra de 10 unidades de 32 mil cada, dando um total de 320 mil. O que é que eu vou fazer agora? Eu tinha um saldo de 30 unidades, então eu repito esse saldo, 30 unidades de 30 mil, e agora eu acrescento as 10 unidades que eu comprei por 32. Então, meu saldo fica, o meu estoque tem 40 unidades, essas 40 unidades estão avaliadas a 1.220.000, sendo que eu separo no estoque que dessas 40, 30 eu comprei por 30 mil e 10 eu comprei por 32 mil. Então, isso é importante para quando a gente trabalha com preço específico, separar. Quando a gente trabalha com o PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai.
Quando a gente trabalha com o EPS, que a gente vai ver que é similar ao PEPS, muda na hora da baixa, da saída, mas o saldo se mantém da mesma forma, separando. Então, são esses os critérios que eu preciso separar o saldo, né? O estoque, separando as compras pelos valores diferentes. Lembrando que a gente está falando da mesma mercadoria, do mesmo produto, certo? Então, eu tenho uma ficha para cada produto, eu não misturo. Se eu tiver o produto A e o produto B, eu vou ter uma ficha para o produto A, eu vou ter uma ficha para o produto B. O que a gente está aqui no estoque dizendo é que eu tenho do mesmo produto 30 unidades que eu comprei por 30 mil e 10 unidades que eu comprei por 32. É isso que a gente está informando aqui nessa ficha. Vamos lá. No dia 3, a empresa fez uma venda de 4 unidades. Ora, se eu estou trabalhando com o PEPS, que o primeiro que entra é o primeiro que sai, eu tenho que olhar para o meu estoque, identificar quais foram as primeiras compras que eu tinha. Então, quais os primeiros estoques? Ah, o primeiro estoque que eu tinha era os de 30 mil. Estavam aqui, ó, 30 de 30 mil. Então, eu baixo 4 de 30 mil, porque eu estou dizendo que eu vendi apenas 4 unidades. Baixo as 4 de 30 mil e vou ter um valor, então, custo de mercadoria vendida de 120 mil. Aí eu vou atualizar o saldo. Como é o meu saldo? Eu tinha 30 unidades, menos 4 que eu vendi, e fiquei com 26 de 30. As 10 de 32 se mantiveram. Eu não mexi nelas ainda, certo? Na verdade, pessoal, eu só mexo nas 10 de 32 depois que eu vender as 26. Então, primeiro eu tenho que vender e baixar todas essas 26 para que depois eu possa fazer uso das 10, ok? E aí eu tenho um total de estoque de 1.100.000. Vamos lá, para outra venda. Foi aqui que a gente parou lá no slide. O slide da professora Ana Beatriz, aparece já a venda aqui. Acho que ela queria também, talvez, enfatizar, né, esse momento da baixa, que é o mais importante aqui no PEPS. Então, a venda agora de 28 unidades foi dado na questão, foi dito lá que a empresa vendeu 28 unidades, desculpa. 28 unidades. Como é que eu vou fazer a baixa dessas 28? Eu vou olhar para o estoque e vou verificar que eu tenho 36 unidades. Dessas 36, 26 foram de 30. Então, eu vou baixar as 26 de 30. E quanto é que faltam para 28? Faltam 2 unidades. Então, agora eu baixo as duas de 32. Fiquei no estoque com... Eu tinha 10 de 32, fiquei apenas agora com 8 unidades de 32. E cadê as de 30? Já foram todas vendidas, tá aqui, eu já baixei todas as de 30. Então, esse ficou o meu estoque, o meu saldo atualizado. Lembre-se, mais uma vez eu reforço, o saldo ele vai sendo atualizado à medida que eu vou dando saída no estoque ou que eu vou dando entrada. Olha aqui nesse momento do dia 5. Do dia 5 agora eu comprei mais 5 unidades. Então, eu tinha um estoque de 8, onde eu repito aqui, 8 de 32. Eu agora comprei 5 unidades, então eu trago para cá as 5 unidades. Fiquei com estoque de 13 unidades. Só que essas 5 unidades não foram compradas pelo mesmo valor. Já comprei mais caro, de 34 mil. Então, eu já separo essa informação aqui e tenho um estoque. Se você olhar o balanço no dia 5/10, quanto é que eu tenho lá no meu estoque? Você vai ver que você tem um estoque de 426 mil. Lembrando que esse estoque é pelo preço de custo, não pelo preço por quanto eu vou vender. Então, tudo que eu estou colocando aqui não é o por quanto eu estou vendendo, é quanto me custou essa venda. É muito importante isso aqui, que muitas vezes, na hora o aluno confunde, porque ele vê lá dizendo, eu vendi 2 unidades por 40 mil. Aí o aluno quer colocar aqui 40 mil. Não, gente, 40 mil é o preço de venda, por quanto eu vendi a minha receita. Aqui o que a gente está encontrando é o CMV. Esse 1.288.000 foi o total do período que eu somei aqui, que corresponde ao custo da mercadoria vendida que vai lá para o estoque. Ou que vai lá para a DRE, desculpe. Então, aqui, vamos lá, para mais uma venda, para a gente finalizar. Finalizo aqui mais uma venda de 10 unidades. Eu tinha lá no estoque 13, observem que era o meu estoque anterior.
baixo 8 de 32, que é o que eu tinha, e depois eu baixo as duas de 34. Fiquei aqui com 324 mil, certo? Esse foi o CMV desta venda. Se eu quiser o CMV total do período, do mês de outubro, foi esse total aqui, certo? Meu estoque, fiquei com 3 unidades de 34 mil, avaliadas a 102 mil. Então, que perguntas que a gente pode fazer aqui? Eu fiz a avaliação pelo PEPS. Qual foi o total das compras do período do mês de outubro? Quantas compras eu fiz? Olha, o total das minhas compras foi no valor de 490 mil, certo? Eu não posso somar ao estoque inicial, porque esse estoque inicial ele vem de outro período. Então, esse estoque inicial foi compra no outro período. A compra do período foi 490. Qual foi o custo da mercadoria vendida no mês de outubro? Foi 1.288.000. Quanto que eu tenho no estoque? Tenho 3 unidades e o meu estoque final é 102 mil. Aqui é como se fosse o meu estoque inicial, 900 mil, e aqui é o meu estoque final, 102 mil, ok? É assim que a gente faz e trabalha o PEPS. Vamos agora ver como é que funciona o WEPS. Muito similar, a diferença vai estar justamente aqui na hora da saída. Vamos agora para o WEPS. O WEPS, como a sigla mostra aqui, último que entra, primeiro que sai. Então, a gente está tomando por base o mesmo exercício, os mesmos dados. A gente agora só vai observar como é que se comporta a baixa pelo WEPS, a baixa do estoque, certo? Eu vou transpor lá para o Excel, que nem a gente fez com o PEPS, certo? Os mesmos dados, e a gente vai observar qual a diferença que vai ter no custo da mercadoria vendida, no estoque que fica no ativo, quanto é que fica avaliado o meu estoque quando eu trabalho baixando, que as últimas que entraram serão as primeiras que irão sair. Então, eu venho para cá e observo o seguinte, eu vou fazer aqui junto com vocês. Dia 1º inicial é o mesmo, tá aqui no saldo, 30 unidades de 30 mil, 900 mil. A compra de 10 unidades de 32.320. Então, observe que não tem diferença no método quanto às compras. A diferença vai estar aqui na saída. Então, aqui, olha, eu tenho 30 unidades de 30 mil, 10 unidades de 32 mil, tenho 40 unidades. A empresa vendeu 4 unidades, certo? Então, lá, se você observar, tem dizendo venda de 4 unidades por 40 mil cada. Recapitulando, esses 40 mil é o preço por quanto eu vendi, a minha receita. O que a gente está fazendo na ficha de controle de estoque é encontrando o custo dessa mercadoria. Quanto custaram essas 4 unidades que foram vendidas cada uma por 40 mil? Quanto custou cada uma? Então, a gente vem para cá e vai ver que as 4 unidades, pelo EPS, o EPS, último que entra, primeiro que sai. Quais foram as últimas compras que eu fiz? Foram essas 10 de 32. Então, eu vou baixar aqui 4 unidades de 32, certo? Então, o meu CMV dessa venda foi de 128 mil. E aí, como é que fica lá o meu estoque? Meu estoque vai precisar aqui também se atualizar, porque eu continuo com as 30 de 30 mil, que eu não baixei, e as 10, das 10 que eu tinha, 4 foram vendidas. Então, eu tinha 10, ó, menos 4, que eu vendi essas 4. Baixei elas. Então, eu fiquei com 36, em quantidade é a mesma coisa, mas o valor muda, né? O valor que eu tinha era o inicial, menos esses 128 mil. Depois, no dia 4, a gente fez outra venda. Agora foram 28 unidades que foram vendidas. Não importa por quanto eu vendi. O que a gente está querendo saber aqui é quanto custou essa venda. Então, essas 28 unidades, como é que eu vou olhar? Eu tinha 36 no meu estoque. 30 de 30 mil,
6 de 32. Se eu estou fazendo o EPS, eu vou baixar essas últimas primeiro. Então, eu elimino as últimas. Eu pego 6 de 32 e baixo imediatamente, que é as que eu tenho para baixar, as últimas. E aí, agora, estão faltando ainda 22 unidades serem baixadas. Só que essas 22, como eu já acabei o estoque das 6 de 32, eu vou baixar as 22 de 30 mil. E aí, eu vou ter 6 vezes 32, mais 22 vezes 30 mil. Pronto, 852 mil. Como é que ficou o meu estoque? Ora, eu tinha 36 menos 28, fiquei com 8 unidades. Só que as 8 não foram a de 32, que aqui eu tô aproveitando os dados do PEPS. Aqui eu fiquei com 8 de 30 mil, porque as de 32 eu já eliminei, que foram as últimas. Então, o meu estoque que fica aqui é o meu saldo anterior menos essa saída, que se você multiplicar 8 por 30 mil, também tem que dar 240 mil, a mesma coisa, certo? Aí, agora, no dia 5, eu compro mais 5 unidades de 34 mil, vou agora alimentar o meu estoque. O meu estoque vai ficar com 8 de 30 mil, que é o que eu tinha, e as 5 de 34. Então, fiquei aqui com 410 mil, que é 240 mais 170, ou se você fizer a multiplicação, 8 vezes 30 mais 5 vezes 34, vai dar 410 mil. E para finalizar, no dia 6, a empresa vendeu 10 unidades. Estou fazendo o EPS, eu vou olhar para o estoque, vejo que eu tenho 13 unidades e vou dar baixa nas últimas primeiro. Então, venho aqui, baixo 5 de 34 mil e depois baixo 8 de 30 mil. Oito não, desculpa. É 5, né? 5, que é o que falta para 10. Eu vendi 10. Então, 5 de 34 e 5 de 30 mil. E aí, ó, vou fazer 5 vezes 34 mil. Mais 5 vezes 30 mil. Aqui eu coloquei um ponto. Pronto. Fiquei com 3 unidades. As 3 que eu fiquei foram as 3 de 30 mil. Certo? Porque as 5 de 34 eu já tinha baixado, já tinha vendido, e fiquei com as 3 de 30, que eram justamente o meu estoque inicial, ó. Então, pelo EPS, o que é que a gente pode observar? Que o meu estoque, ele vai ficando avaliado pelas primeiras compras, porque as primeiras ficam no estoque, porque eu vou dando saída nas últimas. Então, meu estoque fica avaliado pelas primeiras compras. Se vocês deram uma lida na minha nota de aula, lá tem falando sobre isso, que o PEPS fica avaliado pelas últimas compras e que o EPS fica avaliado pelas primeiras compras, certo? Então, o que é ficar avaliado pelas primeiras? É porque eu baixo primeiro as últimas, eu dou saída nas últimas. Então, ele vai ficando lá nos estoques as minhas primeiras. Quando é pelo PEPS o raciocínio é que eu primeiro baixo as primeiras compras, então ele vai ficando sempre avaliado pelas últimas, tá? Aqui mais uma vez o meu CMV, nesse caso deu 1.300.000, se vocês lembrarem lá, voltarem para o minuto anterior aí, vocês vão ver quando a gente estava falando sobre o PEPS, que lá deu 1.288.000, então o CMV deu menor, porque as últimas compras foram mais caras, então me remeteram a um estoque maior, mais alto, certo?
e as compras são as mesmas, não muda. Só que o meu estoque também muda. É assim que funciona o EPS, ok? Então, a gente volta aqui e verifica aqui como é que a gente fez, né? Aqui, igual lá ao Excel. Aqui bateu o nosso estoque, as nossas compras e o nosso CMV com o que tem aqui no slide, certo? Vale lembrar, vale ressaltar que o EPS, ele não é aceito para fins tributários, fiscais dentro do Brasil, certo? O EPS, ele me dá um CMV maior do que o PEPS e vai dar maior do que a média também que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque se eu baixo as últimas compras primeiro, eu dou saída nelas primeiro, e se você pensa num período todo de um ano, por exemplo, de uma empresa, em razão da inflação e da gente estar sempre comprando, a tendência é que se compre os produtos mais caros. Então, se eu vou baixando os últimos, eu vou tendo um custo da mercadoria vendida maior. Aí você diz, sim, o que é que isso impacta a questão tributária da empresa? O que é que isso impacta o fisco? O que é que impacta? Se o meu CMV é maior, a minha despesa está sendo maior, então o meu lucro bruto é menor. O meu lucro líquido também é menor. Automaticamente as empresas pagariam menos impostos, principalmente aqueles impostos que incidem sobre o lucro, essa é a questão. Então, quando a empresa ela é tributada e tem algum imposto que ela vai pagar em cima do lucro, se ela trabalha com apps, ela vai ter um lucro menor. Por quê? Porque a tendência é que a gente compre mais caro. Nesse próprio exemplo, vocês viram isso, que a gente foi comprando no mesmo mês, claro que isso é uma simulação, mas que a cada compra que a gente foi fazendo do mesmo produto, da mesma mercadoria, a gente foi comprando ela mais cara. Então, se você observar, o CMV pelo EPS deu maior do que pelo PEPS. Claro que isso não é regra geral de que sempre o EPS vai dar um maior resultado. Vai dar se eu comprar por valores mais altos, que é uma tendência, que é uma realidade, certo? Mas eu posso, num determinado período, nada impede que a minha empresa, ela compre ou trabalhe com determinada mercadoria, que esse produto caia o valor dele no mercado. E aí a minha primeira compra, por exemplo, foi bem mais alta do que a minha última. Pode isso acontecer, mas em linhas gerais, em regras gerais, o EPS tende a me dar um CMV maior porque as minhas compras terminam sendo mais caras ao longo do tempo, certo? É essa a grande questão aí, porque o fisco não aceita o EPS. Então, muitas empresas terminam não adotando o EPS, porque se elas adotarem, elas vão ter que fazer um outro critério para prestar conta com o fisco. Então, ela pode fazer pelo PEPS normalmente, mas pelo EPS não. Vamos agora para a média ponderada. A média ponderada móvel, certo? É um critério onde eu somo tudo e divido pela quantidade. Por isso que ela é chamada de ponderada, porque eu levo em consideração o peso que eu tenho no estoque, né? E aí o valor total vai ser que eu tenho lá no estoque, o saldo vai ser sempre dividido pela quantidade e vai me dar um custo médio. Observem pela planilha da média que eu não tenho aquela separação de separar aqui, por exemplo, eu tenho 40 unidades, 30 era de 30 mil, 10 de 32. Eu não faço essa separação. Eu vou ter sempre um único valor unitário e esse valor é um valor unitário médio. Dado por onde? Dado pelo valor total que eu tenho dividido pela quantidade. Então, sempre eu vou atualizando o meu saldo e a baixa do estoque vai ser feito nesse mesmo critério, nessa mesma proporção, considerando uma média ponderada móvel. Então, seguindo essa planilha aqui a gente nem precisa ir para Excel, porque aqui, ó, deu para ela colocar tudo direitinho. Então, ela trabalhou aqui, ó, o primeiro dia, onde a empresa tinha apenas um estoque inicial, tá aqui, 30 unidades a 30 mil. Observa que são os mesmos valores, as mesmas transações, só para que a gente possa de fato comparar. E aí a gente tem no dia 2, 10 unidades sendo comprada a 32, 320 mil. O que é que eu tenho? 40 unidades.
Só que antes de eu chegar nesse custo unitário médio, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os meus 900 que eu tinha antes e vou somar com essa minha compra de 320. Então, eu tenho 1.220.000. Então, o que é 1.220.000? O meu 900, que era o meu saldo anterior, mais a minha compra. Agora, eu divido 1.220.000 por 40 unidades. Quando você divide, você vai encontrar um custo médio de 30.500, certo, turma? Observem um grande detalhe. Ela é chamada de média ponderada, porque eu estou levando em consideração que a quantidade influencia aí na questão. Não é 1 para 1. Eu não tenho uma unidade de 30.000 e uma de 10 e uma de 32. Eu tenho 30 unidades de 30.000 e 10 de 32. Porque se fosse de 1 para 1, eu ia pegar 32.000, somar com 30.000, ia dar 62, dividir por 2 e eu teria um custo unitário de 31. A média, eu fiz a média unitária, mas não é, a média ela é ponderada. Então, por que o valor ficou mais próximo de 30 do que de 32? Porque eu tinha mais, o peso das de 30.000 era maior, eu tinha mais unidades. Eu tinha 30 unidades, ok? Então, vamos lá. Na hora da venda, como é que eu vou proceder? Na hora da venda, eu estou baixando 4 unidades e vou olhar para o estoque, quanto é que estava o meu custo médio unitário. E aí, se o meu custo médio unitário era 30.500, eu vou ter, então, uma avaliação aqui, um CMV de 122 dessa venda. Atualizo o estoque, 40 menos 4 é igual a 36. Atualizo aqui o valor total, 1.120.000 menos 122.000, me dá um valor de 1.098.000, divido novamente por 36, 1.098.000, vou continuar tendo um custo médio de 30.500. Aí, tem uma outra venda de 28.000, olho lá para o meu estoque, opa, estou vendendo 38, quanto é que tinha lá? 30.500, 28 vezes 30.500 dá 854, fiquei agora com 8 unidades, vou pegar agora 1.098.000, subtrair de 854, vou ter aqui um custo total de 244, é o valor que fica lá no estoque. Fiz uma nova compra agora de 5 unidades de 34.000. Meu estoque agora é 8 mais 5, fiquei com 13. Vou somar o valor total que eu tinha, 244 com 170, fiquei com 414.000. 414.000 dividido por 13 me dá 31.846. E aí, mais uma vez, eu vou dar saída em 10 unidades, estou vendendo as 10 unidades e agora estou usando aqui o custo médio de 31, que mudou, 846, ele ficou mais alto em razão dessa última compra ter sido mais alta. Então, mais uma vez, eu não olho para o preço de venda, para quanto eu vendi, em nenhuma das situações de dar baixa aqui. Eu olho apenas para o saldo e vou atualizando aqui, tá? Porque o que a gente quer encontrar aqui é o CMV. Neste caso que a gente está falando de mercadoria, tá? A gente está falando de ficha de controle de estoque de produtos que eu já compro pronto e estou apenas revendendo. No caso dos custos do produto que eu não compro pronto, turma, a gente vai... a saída vai ser dada não pela venda, mas pelo consumo da produção, tá? Então, vamos aqui para os métodos aceitos pelo fisco. Então, aqui é um resumo de tudo que foi feito até agora. Então, a gente tem um resumo de uma demonstração de resultado, mostrando que pelo PEPS, pelo EPS e pela média, a minha receita é a mesma, porque foi o quê? Foi aquele preço de venda. Depois vocês voltem lá nos slides, vocês vão ver que esse 1.500.000 é nada mais do que o somatório das vendas, por quanto eu vendi vezes a quantidade vendida. O CMV é o que foi apurado em cada ficha de controle de estoque e o lucro bruto mudou, tá vendo? Então, assim, olha, se a gente fosse aplicar aqui o imposto de renda em cima do lucro bruto, que na verdade não é em cima do líquido, ainda teria que tirar as despesas, mas partindo daqui, você observa que o EPS me dá um menor lucro bruto.
Então, ele não é aceito pelo fisco, porque o imposto de renda aqui seria bem menor, né? O estoque final pelo PEPS ficou em 102, ou seja, ele ficou avaliado pelas últimas compras que eu tinha feito, ele ficou lá guardando as últimas. Pelo EPS, fiquei guardando as primeiras, então ele ficou avaliado pelas primeiras, 90 mil. E a média ficou avaliada pelo custo médio ponderado. Então, pessoal, voltando aqui ao slide sobre o método de controle de estoque para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Os outros assuntos a gente trata numa segunda aula, certo? Vou passar a atividade numérica online, vejam se conseguem fazer, tentem pelo menos, e qualquer dúvida podem falar comigo pelo WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima.